dia, queridos companheiros da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, de Laranjal, São Gonçalo. Estamos iniciando a nossa reunião deste domingo, pedindo a Deus que nos abençoe, pedindo a Jesus que direcione o seu olhar de bondade, de misericórdia para todos nós, e que nós possamos ter uma manhã de aprendizado, de muitas bênçãos, de muito crescimento espiritual. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos nessa manhã. Então, no dia de hoje, nós teremos o estudo do Novo Testamento, que será feito pela Dilcineia. A página e a prece será feita pela Angélica. E o estudo dessa manhã, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7, será feito pela Rosa. Pedimos a todos que desliguem os celulares, ou coloquem no modo vibratório e aproveitem esta manhã. Bom, isso aqui que eu não vou falar muito isso aqui não. Bom dia a todos. Nós estamos em Lucas, do Evangelho, o capítulo 22, do versículo 54 a 62, que é a passagem onde Pedro nega Jesus. Então, pretendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Então, o que nós podemos entender com essa passagem? É que quem de nós, ainda num momento qualquer, não podemos também estar negando Jesus, em nossas atitudes, no nosso comportamento perante o nosso semelhante, perante as nossas responsabilidades, do dia a dia. Então, devemos refletir sobre isso, porque no nosso dia a dia, no trânsito, com a família, enfim, quantos de nós não estaremos negando, no momento que a gente não está fazendo aquilo que Jesus nos ensina? Que quando a gente não cumpre dentro daquilo que a gente já conhece, dentro do cristianismo, do espiritismo, a gente está negando Jesus, Que se você sabe, conhece o caminho, e nega, e não faz, no seu dia a dia, de repente, você se depara com uma situação onde você não corresponde dentro daquilo que o Cristo, nos ensinou, é uma negação, não é isso? Então, nós temos que refletir no nosso dia a dia, perante nossas atitudes, que seja no trânsito, na nossa família, com nossos semelhantes, enfim, que às vezes a gente pensa só em ser bonzinho com a nossa família, mas esquece que nós somos uma família universal. Então, nós temos que estar com Cristo redivivo em nosso coração e nossa mente,
todos os dias e com todo o nosso semelhante, independente se for família consanguínea, entendeu? Que nós somos uma família universal. Então, pessoal, é isso que eu tenho para passar nessa passagem de Pedro. A página de hoje é Paciência e Vida, do livro Rumo Certo, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Estudo necessário da paciência, observar cada um de nós à frente própria, conduta nas relações humanas e no reduto doméstico. Sabemos compreender habitualmente os assaltos morais de inimigos gratuitos, obrigando-nos a refletir quando a melhor forma de auxiliá-los para que se renovem construtivamente em seus pontos de vista, e em muitos casos esbravejamos contra o desagrado de uma criança que a doença incomoda. Aprendamos a suportar com serenidade e entendimento prejuízos enormes da parte de amigos, nos quais depositamos confiança e carinho, buscando encontrar o modo mais seguro de ajudá-los para o resgate preciso, e muitas vezes condenamos asperamente pequenas despesas naturais de entes queridos, credores insofismáveis de nosso reconhecimento e ternura. A tolerância para com superiores e subalternos, colegas e associados, familiares e amigos íntimos é realmente o recurso da vida em que se nos erige o metro do burilamento moral. Isso porque, conquanto a beneficência te mostre sempre sublime e respeitável em todas as suas manifestações e atributos, é sempre muito mais fácil colaborar em campanhas públicas em auxílio da humanidade ou prestigiar pessoas com as quais não estejamos ligados por vínculos de compromisso e obrigação, que tolerar com calma e compreensão os contratempos mínimos e as diminutas humilhações no ambiente individual. Paciência, por isso mesmo, em sua luminosa autenticidade, há de ser aprendida, sentida, sofrida, exercitada e consolidada junto daqueles que nos povoam as áreas do dia a dia, se quisermos esculpi-la por realização imorredora no mundo da própria alma. Proclamemos e ensinemos quanto nos seja possível os méritos da paciência. No entanto, examinemos as próprias reações da experiência íntima à frente de quantos nos compartilham a luta cotidiana na condição de sócios da parentela e do trabalho, do ideal e das tarefas de cada dia, e perguntemos com sinceridade a nós próprios se estamos usando de paciência para com eles e com todos os outros companheiros da humanidade, assim como estamos sendo incessantemente tolerados e amparados pela paciência de Deus. Vamos acalmar as nossas mentes,
os nossos corações nesse instante, para sintonizar com a espiritualidade que já se encontra presente aqui, nos amparando nesta casa, como sempre. Agradecemos a Deus por esse dia, de poder levantar e vir ao encontro das bênçãos que essa casa nos dá todos os domingos. Obrigado, Pai, por tudo. Que o teu amor ampare todo o planeta e que todos sintam, Senhor, a tua presença inconfundível em todos os instantes. Que nossas tarefas de hoje sejam iluminadas, que já foram permitidas por vós, que sejam iluminadas pelos benfeitores espirituais, que todos aqui presentes possam participar dos estudos e sair daqui refletindo nas lições, com essa página maravilhosa do Emmanuel, que é para cada um de nós essa lição, que ensina a conviver, a começar do lar, trabalhar a paciência. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo e que tua bênção permaneça em nossas mentes e corações. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos companheiros, que a paz de Jesus possa penetrar nosso íntimo e que esse ambiente aqui possa se sentir repleto de todas as emanações de paz. Bom, essa página aqui, por si só, ela já nos dá um esclarecimento muito grande a respeito do tema que será estudado nesta manhã. Um tema que, se nós pararmos para analisar os nossos comportamentos do dia a dia, como também os comportamentos das pessoas com as quais nós lidamos, e também os comportamentos das pessoas com quem nós nos deparamos na rua, no ônibus, nos supermercados, nós vamos perceber que essa virtude, a paciência, ela está faltando praticamente a todos os seres. São pouquíssimos. Eu li uma pergunta num livro que alguém fez uma pergunta ao palestrante, o tema era também a paciência, e um jovem perguntou, são só os espíritos evoluídos que têm paciência, que conseguem ter paciência? Ele disse assim, praticamente sim, porque eles têm um conhecimento de Deus, eles têm a fé. Então, se você tem o conhecimento de Deus, das leis de Deus, você está próximo dele, então não tem como você fugir das leis dele. Então, quando a nossa companheira, a Gilcineia, falou aqui sobre a questão da negação de Pedro, não é? Porque as leis de Deus são leis, como nós não temos que obedecer às leis de trânsito, se não quisermos passar por momentos difíceis, nós temos que cumprir essas leis, não é verdade? E as leis de Deus também. Não é? Viver em paz, meus irmãos, é uma arte. Então, muitas vezes, a gente vê que todas aquelas campanhas enormes pelas ruas, paz, mas eu acho que naquele momento, se acontecer alguma coisa, é capaz de algum participante ali daquela campanha extrapolar
em alguma atitude e fazer uma coisa muito errada ali, faltando com a paz que ele está ali propagando, não é? Então, a arte de viver em paz é uma arte que precisa ser cultivada como qualquer arte. A gente pode até dizer, existe a música, que é uma arte, existe o teatro, que é a arte de contracenar, de representar, a arte da culinária. São artes. Mas ninguém aprende nada, ninguém consegue aprender nada e ser um artista em qualquer desses setores se não cultivar. Então, a arte de viver em paz precisa ser cultivada por nós. Nós precisamos observar isso em nós em todos os instantes. Porque, em questão de segundo, nós faltamos com a calma com alguém, faltamos com o nosso discernimento, e aí, cadê a paz? Cadê a minha paz? Aquela paz que eu julgava ter. Não é? Então, é uma arte. Viver em paz é uma arte. Nós devemos bater palmas, sim, para aquelas pessoas que são pacíficas, que conseguem parar para pensar, que conseguem discernir o seu próprio comportamento. Não é? Então, nós queremos ainda dizer que a paz, que a paciência, que é o tema que nós vamos estudar hoje, que nós vamos discutir sobre ela, né? É a exteriorização da paz. A paz, na verdade, ela se apresenta, ela se desenvolve em 3 etapas dentro de nós, conosco. Primeiro, a etapa mental. Você tem que querer estar em paz. Olha só, a vontade. Nós já estudamos aqui, algum tempo atrás, sobre a questão dos poderes da mente. E a boa vontade é uma alavanca que nos faz agir acertadamente em qualquer situação de nossa vida. A boa vontade. Então, essa boa vontade, ela começa aqui na nossa mente. Eu quero isso, eu vou agir dessa forma. Então, mental. A outra etapa é a etapa emocional. E a última etapa é a etapa física, que se exterioriza através dessa virtude que é a paciência. E a paciência, ela nunca pode ser perdida. A gente costuma muito dizer assim, eu perdi a paciência. Eu não estou mais com paciência. Olha, estou no meu limite. Tolerância zero comigo, hein, gente? Como a gente usa isso no nosso dia a dia? Vocês acham que quem tem paciência perde? Paciência é um objeto? Paciência é uma soma em dinheiro que a gente perde? Não é. A paciência é uma virtude. E nós precisamos cultivar as virtudes. Principalmente hoje, o que nós percebemos são as pessoas sem nenhum nível de paciência. Ela não tem nem muito nem pouco, não tem. Não tem. Então, com essas pessoas, a gente tem que ter paciência com essas pessoas. Porque se nós agirmos como elas, vai ser um caos. Eu estava ouvindo uma pessoa me contando que num desses supermercados aqui do nosso município, naqueles dias que antecedem o Natal, né, que as pessoas saem para comprar tudo, né, muita comida, muitas coisas, né? E aí uma pessoa, uma moça, bateu com o carrinho no pé de alguém. Ninguém aqui levou carrinho no pé ainda não, né?
Não? O que tem um carrinho no nosso pé, bater no nosso pé? Não dói? Né? E aí, o que acontece? As duas moças, eu não vi, as duas pessoas brigaram a tal ponto de roupa ser puxada para cá, para lá. Os maridos que estavam procurando outras coisas vieram ver o que estava acontecendo e disse que foi uma coisa horrível. Gente, aí eu fico pensando assim, se uma se humilhasse, não fosse humilde, pedisse me desculpa, pelo amor de Deus, não foi essa a minha intenção. Gente, ia quebrar a outra, não ia? Ia quebrar. E isso é o que realmente acontece muitas vezes no nosso reduto doméstico. Porque o nosso reduto doméstico é o nosso maior laboratório. A gente nem precisa estar em ônibus, estar em supermercado, estar no nosso trabalho, estar em outra situação, para a gente medir o nosso grau de paciência, não. Basta estarmos dentro de casa, convivendo com as pessoas. Porque o nosso lar, ele não é só paredes físicas. Ele é uma instituição onde espíritos vindos daqui e dali, de situações afins, chegaram, se encontraram para um aprendizado. Seja esse aprendizado de uma forma prazerosa, como também um aprendizado de forma dolorida. Mas que o objetivo divino foi para isto, para que nós, ao chegarmos numa família de pai, de mãe, de filho, de esposo, de avô, de avó, de nora, de sogra, de primo, estão ali juntos, não é? Foi por necessidades de aprendizado, educativas, necessidades educativas, porque as nossas reencarnações, o principal objetivo é educativo. Nós não estamos ali porque caímos do céu, essa criancinha, porque nós precisamos um do outro. Precisamos aprender um com o outro. Então, eu trouxe aqui uma mensagem do Emmanuel, uma lição. Uma lição de Emmanuel que se encontra nesse livro aqui. O livro Luz no Lar, aconselhado para todos nós que vivemos em família. Psicografado por Chico Xavier, e a mensagem é do Emmanuel, que é o mesmo autor espiritual dessa página linda e maravilhosa que nós acabamos de ler, e a nossa companheira Angélica leu, né? E a lição se intitula Na Intimidade Doméstica. Então, vejam só o que o nosso grande educador, Emmanuel, fez conosco. Nos deu um grande puxão de orelha. Eu, se tivesse lido isso aqui há muitos dias, eu estava com a minha orelha ainda doendo, né, do puxão de orelha. Mas li uns 2 dias, na véspera de preparar o estudo, eu achei essa pérola, né, dentre as coisas, os livros que nós temos. Esse livro eu doei à minha filha no Natal, dei de presente a ela e ao esposo no Natal. E eu vou ficar muito feliz se ela, pelo menos, comentar: mãe, que coisa boa, que coisa linda. E que, pelo que eu percebo, está lendo. Tá? Então, vamos ver aqui, na intimidade doméstica. A história do bom samaritano, repetidamente estudada, oferece conclusões sempre novas. O viajante compassivo, o encontro ferido anônimo na estrada. Vocês lembram da parábola do bom samaritano? Todo mundo adora, acha lindo. Meu Deus, que coisa linda. Como ele teve coragem, ele parou o que estava fazendo, ele gastou do dinheiro dele. Não é isso que a gente fica enlevada quando a gente lê a história do bom samaritano. Está no livro, está no Evangelho. Vamos ver, vamos agora continuar a nossa leitura. O viajante compassivo encontra o ferido anônimo na estrada. Não hesita em auxiliá-lo. Estende-lhe as mãos.
pensa-lhe as feridas, recolhe-o nos braços sem qualquer ideia de preconceito, porque todo mundo sabe essa pessoa, né, que caiu, que estava caída, que foi assaltada, era uma pessoa odiada, né, era uma pessoa que foi ultrajada por alguém. E o bom samaritano, só para lembrar, era uma pessoa odiada, não é? Todo mundo não queria saber dessas pessoas, não é? Todo mundo o via com preconceito. Condulo ao albergue mais próximo, garante-lhe a pousada, ouvida conveniências e permanece junto dele enquanto necessário. Olhem só, gente, passo a passo, Emmanuel nos fala, e não conta direto assim, não. Ele vai passo a passo, mostrando as ações desse bom samaritano. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo outro, esquece as conveniências, abstém-se de indagações, parte ao encontro do dever, assegurando-lhe a assistência com os recursos da própria bolsa, sem prescrever-lhe obrigações. Jesus transmitiu-nos a parábola, ensinando-nos o exercício da caridade real. Mas, até agora, transcorridos quase 2 milênios, mais de 2 milênios, no caso, aplicamo-lo, via de regra, às pessoas que não nos comungam um quadro particular, na rua, lá, cá, lá, né? Quase sempre, todavia, temos os caídos do reduto doméstico. Não caído literalmente no chão, como aconteceu com esse amigo aqui, não é? da história. Os caídos do reduto doméstico. Não descem de Jerusalém para Jericó, mas tombam da fé para a desilusão e da alegria para a dor, espoliados nas melhores esperanças, em rudes experiências. Isso dentro da nossa casa. Quantas vezes surpreendemos as vítimas da obsessão e do erro, da tristeza e da provação, dentro da nossa própria casa? Julgamos, assim, que a parábola do bom samaritano produzirá também efeitos admiráveis toda vez que nos decidirmos a usá-la na vida íntima, compreendendo e auxiliando os vizinhos e companheiros, parentes e amigos, sem nada exigir e sem nada perguntar. Então, gente, isso aqui é a própria paciência com as pessoas com quem nós lidamos no nosso ambiente doméstico, que é o ambiente do dia a dia, de minuto a minuto, que as pessoas vivem em nossos pensamentos, na nossa mente, no nosso coração, não é? Então, esse é o comportamento que Emmanuel e que Jesus vivenciou como homem, porque Jesus se fez homem como nós, para que nós pudéssemos senti-lo assim, dessa forma. É igual a mim, viveu aquilo também. E Jesus foi muito paciente conosco. E ele deu tanto valor a essa virtude que ele, no Sermão da Montanha, quando todo aquele povo revoltado, sofrido, dolorido, faminto, que vivia atrás dele para ouvir-lhe todas as suas orientações, Jesus enalteceu a paciência. Ele falou: bem-aventurados os brandos e pacíficos, pois que serão chamados filhos de Deus. Então, Jesus vivenciou a paciência no dia a dia dele, com a sociedade daquela época, e deixou todo um legado para a gente, para nós que estamos hoje aqui no 3º milênio. Contou aquelas parábolas, ele teve tanta paciência que tudo que ele já podia dizer, que ele poderia até dizer para as pessoas daquela época, ele não disse,
porque não estávamos preparados para entender as coisas de Deus, né? O reino de Deus, não estávamos ainda. Então, ele pacientemente, ele elaborou historinhas com as coisas do dia a dia daquele povo, figueira, peixes, samaritano e moedas, tudo o que ele pôde pensar que era do cotidiano daquele povo, pacientemente ele nos trouxe para que nós pudéssemos aprender. Ele não saiu desastradamente escolhendo A, B ou C. Você quer me seguir? Você quer me seguir? Você quer me seguir? Não, ele pacientemente, ele escolheu o seu ministério. Homens iletrados, rudes, grosseiros, mas com sinceridade de coração. Quando Simão Pedro apresentou vários amigos dele para entrarem no ministério de Jesus, Jesus, olha esse aqui, ele tem o dom da visão, esse aqui tem o dom das escrituras, esse aqui tem o dom da premonição, e Jesus só olhando, pacientemente olhando para eles. Porque Jesus não queria isso. Jesus queria que nós fôssemos sinceros de coração, queria que os seus discípulos fossem sinceros de coração. Paciência eles não tinham, eles brigavam entre si. Não é isso que tantas passagens que mais profundamente a gente sabe, que eles brigavam entre si para disputar a amizade de Jesus. Mas Jesus sabia disso tudo. Jesus conhecia o passado das almas deles, mas previa o futuro, porque Jesus precisava de alguém que continuasse depois da sua passagem pela terra, alguém que pudesse continuar pregando a boa nova, mas do jeito que ele pregou. Somente aqueles 12 discípulos, apesar de Pedro ter negado, como a nossa companheira leu no Lucas, né? Mas ele sabia que Pedro seria alguém muito importante na propagação do cristianismo, a propagação da Boa Nova, né? Então, o que nós precisamos pensar é que eu tenho paciência no meu dia a dia? Eu tenho essa virtude? O que é que eu preciso? Então, é o que quando nós começamos a cultivar essa virtude, cultivar, estudar o nosso comportamento. Agora, o próprio Emmanuel, ele nos faz algumas recomendações. Está aqui no livro. Assim como ele conta isso aqui, ele fala da paciência e vida no livro Rumo Certo, que a Angélica leu, mas ele também fala sobre a questão do estudo, como estudar a paciência. Deixa eu só aqui achar. Acho que é cento. Peraí. Gente, quando está aqui na frente, a gente não vê nada. Não vê nada na nossa frente. Bom, ele fala, é 171, se não me engano. Paciência em estudo. Paciência em estudo. Ele fala tudo isso, ele nos mostra a necessidade de nós termos paciência, de cultivarmos a paciência, de termos essa caridade, porque paciência é caridade. É uma caridade para com alguém, inclusive conosco. Quando nós estamos no nosso grau de ansiedade lá em cima, e que saímos atropelando tudo, nós temos que ter paciência com a gente. Nós temos que parar e nos olhar. Gente, como é que eu estou agindo? Por que eu estou assim? Eu estou sofrendo com essa ansiedade minha. Então, precisamos nos olhar. Então, olha só, ele mesmo, o próprio Emmanuel, ele diz assim: todos necessitamos da paciência uns para com os outros, mas compete-nos igualmente a todos estudar a paciência em função educativa.
paciência, aí tem um ponto de exclamação, é serenidade, calma, porém, não é aprovação ao desequilíbrio. Então, tem alguém desequilibrado, tem alguém fazendo coisas que não deveriam fazer, não é nem desequilibrado, é uma pessoa fazendo, transgredindo leis, transgredindo regimentos, tudo mais. Bom, você vai ter paciência com ele, sim, mas você vai ter que mostrar a ele. Nós não podemos também nos omitir. Não vou me meter, não. É obrigação nossa. É compreensão, é entendimento. No entanto, não é passaporte ao abuso. É harmonização, paciência é harmonização, é ajuste. Todavia, não é apoio à delinquência. É tolerância, é brandura, entretanto, não é coonestação com o erro deliberado. Paciência, sobretudo, é a capacidade de verificar a dificuldade ou o desacerto nas engrenagens do cotidiano. Então, olha só, é a capacidade de verificar. Não é só olhar, não é só você ter olhos só para olhar. Você tem que verificar a dificuldade ou o desacerto nas engrenagens do cotidiano, buscando a solução do problema, ou a transposição do obstáculo. Olhem só que coisa importante para a gente. É a nossa ação. Mas é uma ação, se você vai ter que buscar a solução do problema ou fazer a transposição daquele obstáculo que está impedindo o bom funcionamento daquela engrenagem, tem que ser com paciência, sem toques de alarde e sem farpas de irritação. Então, nós vamos resolver o problema, sim, transferindo uma coisa aqui, outra coisa ali, uma situação aqui, uma fala ali, uma fala acolá, mas sem farpas de irritação ou sem toques de alarde, porque muitas vezes nós saímos, uma coisa que acontece que a gente tem obrigação de silenciar para poder, silenciando a gente consegue refletir, silenciando a gente consegue se ouvir, meditando, né? Porque quando você faz algum silêncio, você está meditando também. Mas se você perceber um problema ali e sai, conta para um, conta para outro, muitas vezes até como vítima daquela situação, você não consegue resolver nada. A gente tem várias pessoas ali com as mesmas dificuldades nossas, não nos ajudando. Paremos para pensar como esse é o nosso comportamento. Sem toque, nós não temos que ter toque nenhum de alarde e nem farpas da irritação. Eu estava contando para o meu companheiro Rogério, porque eu sou caroneira dele, tá? Eu venho com ele e a gente vem rindo o tempo todo. Eu e ele e Benedito. Agora, vocês imaginem os dois juntos e eu, a bobona, só rindo. Graças a Deus. Eu agradeço a Deus quando eu entro naquele carro, porque eu sei que eu já vou rir o tempo todo. E aí a gente vem contando. João Luiz me pediu para a gente, Rogério fez o estudo da semana passada, ele queria falar sobre a cólera, né? Mas João Luiz deu para ele a afabilidade e doçura. Né, Rogério? E eu aí, João Luiz falou assim, Rosa, você quer fazer o estudo sobre afabilidade e doçura? Aí eu disse, mas quando é, Rogério? Quando é, João Luiz? É para sábado que vem, no sábado que o Rogério fez. Eu disse, João Luiz, eu estou toda enrolada, porque, não sei se vocês sabem, eu agora sou avó, tá, gente? Então, eu como avó, eu estou, assim, dando uma sustentação, não cuidando do bebê, porque, graças a Deus, a mãe está cuidando, mas a gente está ali dando todo o suporte, aquele suporte inicial. E não dá tempo da gente pegar livro para ler, não, gente, não dá. Aí eu disse, João Luiz, eu estou tão enrolada. Aí, só se for para falar sobre a paciência, então. Olha só.
quanta pretensão da nossa parte, né? A gente achar que a gente é paciente. E aí, gente, tudo que eu li foi assim, para mim, eu recebi aquela capa de que sou impaciente. Sou impaciente até da forma não barulhenta, mas sou. Fico remoendo aquilo tudo, fico com vontade, se pudesse, gritava, brigava. E aí, ontem, me deparei com uma situação em casa, eu tive que aplicar essa virtude. E eu fiquei tão feliz comigo. Fiquei feliz, porque dias antes eu já não faria dessa forma. Eu agiria como eu sempre agi, falando, com farpas de irritação, Eu não pego uma madeira e vou em cima, não, mas pego a farpa. Pego a farpa e vou, pam, pam, pam. E aquilo vai minando a gente. Aí você fica emburrado, o outro fica emburrado também. E fiquei tão feliz porque não consegui me impacientar. Também pudera. Fosse eu me impacientar, depois de eu ler tudo isso aqui. Vamos ver o que aqui no Evangelho fala sobre a paciência. A dor é uma paciência que Deus envia a seus eleitos. É uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória. Há de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho, para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei. É o Espírito falando, tá? Compõe-se de mil nadas. Mil nadas. Então, tudo isso que a gente dá um valor imensurado são nadas. Porque a nossa existência, as nossas reencarnações, nós temos uma eternidade, tá? Não para ficar cometendo erros em toda as nossas encarnações, é para nos melhorarmos. Então, as nossas encarnações de 50 anos, 60, 70, 100, são espaçozinhos assim, né? Nessa linha do tempo. Então, se o meu espaço é pequenininho, os meus problemas são tão grandes. Então, o Espírito fala, a vida é difícil, bem o sei, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Uma picadinha de alfinete, a gente diz assim, isso não é nada. Né? Quem faz teste de glicose, que está sempre tendo que fazer, isso não é nada, faz todo dia isso. Dói muito, gente, dói até aqui, ó. Eu sei porque eu faço, tá? Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Então, a gente reclama da família, a gente reclama da doença, a gente reclama da casa, da falta de dinheiro, a gente reclama de solidão, a gente reclama das pessoas que nos abandonam. Mas, se a gente parar para pensar, aquele que está lá na rua, jogado, ele gostaria de ter uma família para brigar, nem que fosse para discutir. Mas está lá. Nós passamos por umas pessoas hoje de manhã, em frente ao Banco do Brasil, ali no Alcântara, Caixa Econômica, não sei.
ali de manhã cedo, já ali jogados. O que está se passando pela mente dessas pessoas? Então, nós sabemos reclamar de tudo. Agora, não sabemos que mesmo essa família complicada que a gente tem é uma bênção, porque é através dessa família que a gente está se melhorando. E só não se melhora quem é teimoso. Vou fazer igual o João Luiz, teimoso, cabeça dura, porque a gente tem que estar aprendendo com eles, né? O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. O que é olhar para o alto? Como é que a gente pode olhar para o alto? É procurar a lua? Gente, as estrelas, se o sol está muito forte. Nós, espíritas, olhar para o alto. Através de que a gente olha para o alto? Da prece, da oração. As bênçãos. Então, sobre a prece e sobre a oração, sobre olhar para o alto, Marco Prisco, nesse livro aqui, Momentos de Decisão, ele também fala, muito importante, ele fala sobre a oração e paciência. Então, gente, a gente não melhora porque a gente realmente é teimoso. Porque a literatura espírita, ela é recheada. Olha, se eu fosse pegar tudo quanto era livro que tem na biblioteca aqui para falar sobre a paciência, eu ia sair com um carregamento para casa. Porque é tudo para nos ajudar. Esses espíritos amigos, eles sabem, são conhecedores das nossas deficiências, e escrevem tudo para a gente, mandam mensagens para a gente, orientações para a gente lê. Porque se você ler, a cada dia aquilo vai entrando em você aos poucos, devagar, mas entra. Então, olha só, oração e paciência. Visitado pela agressividade gratuita dos atormentados, guarde-se na oração e na paciência. O Espírito diz isso. Olhe para o alto. Quando se olha para o alto, o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto. Então, quando a gente faz uma prece, quando você pode estar atormentada, desesperada, angustiada, quando você inicia uma prece, meu Deus, me ajuda. E você começa a exteriorizar essa tua angústia, com pensamentos, com palavras. Você, quando termina, você está aliviada. Os problemas não estão solucionados. Estão no mesmo lugar, com as mesmas pessoas. Mas eu estou diferente. Que eu recebi um ânimo. Eu recebi um toque do alto que me fortalece para os embates da vida. Porque nenhuma prece vai fazer com que os problemas nossos desapareçam. Nós é que precisamos mudar. Aliás, é essa a reforma íntima que nós precisamos fazer. Mudar. Tirar um defeitinho daqui, um defeitinho dali, melhorar nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa prepotência, o nosso egoísmo. Porque a gente melhorando, tudo vai melhorar também. Todas as pessoas que estão à nossa volta vão melhorar. A oração lhe oferecerá a luz do discernimento e a paciência, sempre a paciência junto, lhe oferecerá a diretriz para seguir adiante. Se no momento de uma discussão qualquer, se você caminhar junto com o seu oponente, o que vai acontecer? Ninguém vai ter cabeça para resolver. Aí pronto. Gerou um conflito tão grande ali, mas se você, naquele momento, você orar, pedir ajuda, você já está tendo paciência. Quando você ora, você já tem paciência, já está mostrando a tua paciência. Oração é equilíbrio, paciência, segurança. E tantos outros momentos aqui que esse livro aqui é maravilhoso. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo de que vós tendes de expiar o vosso passado. Ninguém está aqui passando por todo um carreiro de dores, de decepções, de preocupações, à toa, porque foi escolhido
para passar por aquilo, não. Nós temos que expiar o nosso passado, um passado muitas vezes delituoso. E somente através dessa lei da reencarnação, que a gente retorna para conviver com aquelas mesmas pessoas com as quais nós transgredimos as leis, somente dessa forma que a gente vai se melhorar, né? E de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo. Esse espírito amigo aqui é a Joana de Ângeles, a nossa mentora querida, que no início da codificação, quando Kardec começou a preparar a codificação, ela se apresentou, ela fazia parte, escolhida por Jesus, para ser uma das pessoas, um dos espíritos que participariam da equipe do Consolador prometido. Não é? Ela viveu com Jesus, ela foi Joana de Cusa, que teve que ter paciência com o marido dela. Jesus disse a ela: segue teu marido, ajude-o, porque eu já te tenho. Porque ela gostava de todas daquelas orientações de Cristo e queria largar o marido para seguir Cristo. E seguir Jesus. Jesus, não, vá seguir o teu marido, ele precisa de você. Então, ela passou por esse sofrimento e tem condições de nos ajudar. Então, ela assinava como um espírito amigo, e não como Joana. Não é? Então, meus companheiros, que nós possamos, ainda, me resta um tempinho, só mais uma orientaçãozinha aqui, desse livrinho também aqui, Receitas de Paz. A paciência está dentro da paz, tá, gente? Dentro da arte de viver em paz. É a exteriorização da paz. A paciência é a exteriorização da paz. Ninguém tem o direito de dizer, perdi a paciência. Quem perdeu nunca teve. Tá? Então, Joana de Ângeles, ela diz o seguinte: a precipitação responde por muitos males que afligem o homem. Um comportamento ansioso leva a estados de perturbação, geradores de sofrimento perfeitamente evitáveis. Sob o estigma da ansiedade, as atitudes são incorretas, fomentando resultados inadequados à edificação interior. Por isso que as pessoas vivem nos consultórios, né, buscando ajuda, e tem que buscar, sim, ajuda para combater a ansiedade, porque a ansiedade, eu muitas vezes observo as pessoas ansiosas que perdem até o fôlego quando vão falar, estão tão ansiosas que perdem o fôlego. E essa ansiedade faz um tremendo mal. Começa, a partir dessa ansiedade, a ter outros problemas físicos, que é um problema emocional, mas que passa por problemas físicos. Mas por que essa pessoa tem essa ansiedade? Porque não tem a paciência, principalmente com ela própria. Aí começa a tomar remédios de tarja preta, não é? E eu até comentei ontem no Regeneração. Eu conheço uma senhora que ela tem osteoporose, precisa tomar cálcio, precisa fazer tratamento, mas não toma. Não tomo remédio, não. Mas eu sei que ela toma muito remédio de tarja preta, pela necessidade. Mas o que nós precisamos? Do Evangelho. O Evangelho é o nosso remédio. A doutrina espírita é o nosso escudo, é o nosso tesouro. Então, nós temos que nos envolver, nós temos que procurar cada vez mais ler, estudar, fazer parte de grupo de estudo, não é? Aquela música daquele rapaz, acho que é Carlinho Conceição, não é isso? Não é Carlinho Conceição, do livro Corações Tarefeiros? Ele faz vocês já escutaram a última faixa dele sobre o grupo de estudo? Gente, é terapia. Grupo de estudo é terapia, mas a gente não pode faltar ao grupo de estudo. O grupo de estudo, se é terapia, a gente precisa estar ali. Porque é através do grupo de estudos, os irmãos que estão conosco ali nos ajudam, porque cada um tem um problema. É uma terapia de grupo, só que estudando a doutrina espírita. Muita paz, paciência,
Vamos cultivar isso aí da gente. Ninguém mais pode dizer, perdi a paciência. Minha paciência acabou. Não acaba. Paciência não acaba. Jesus voltou pacientemente para buscar aqueles que o negaram, aqueles que não souberam muitas vezes se comportar como deviam com ele, mas ele voltou pacientemente, pois ele conhecia a sinceridade de cada um deles, para dar continuidade à boa nova. Muita paz, muita paciência para todos nós. Natália aí, paga aí. Como sempre, nós pedimos que todos que estão aptos para o passe compareçam à sala para dar passe. Porque antigamente a gente pedia que as pessoas sentassem aqui, e hoje não sentam mais. Estão lá atrás, lá do lado do Eduardo, sobre a cadeira. Elevemos o pensamento a Jesus com fé, com esperança, e vamos unir os pensamentos. Vamos unir fazendo, na medida do possível, um pensamento unificado, visualizando Jesus feliz com o nosso trabalho, olhando para nós, alegre, nos envolvendo em luz, irradiando aquela luz que penetra as consciências, proporcionando alívio. Senhor, nós te buscamos, Senhor. O teu evangelho é para nós o alimento. Nem sempre sabemos utilizá-lo para matar a fome espiritual que nós trazemos, para matar a sede, já que ele também é a fonte da água viva. Mas aqui estamos, Senhor, buscando sintonizar contigo, melhorar nossa consciência, nosso campo mental, nosso estado físico, que possamos aos poucos despertar para a grande riqueza que nós temos em nossas mãos hoje, que é o conhecimento da doutrina, o Evangelho redivivo, o cristianismo restaurado. Tu de volta, Senhor, na feição de Consolador, possamos saber melhor aproveitar esta oportunidade. E à medida que nós nos renovarmos, exemplificar. Jamais fugir da luta, do trabalho, das dificuldades do dia a dia, que são os nossos elementos de crescimento, de sustentação. Que nós possamos, nesta reencarnação, receber o batismo de fogo, que é o conhecimento que nos faz arder por dentro. Envolve tantos companheiros que não vieram, nossos jovens que foram à prévia da Comerge, envolve aqueles que estão ocupados com o encontro de jovens no carnaval. E que nós possamos, nesse período pré-carnaval, nos conscientizarmos mais do que somos
um núcleo de sustentação dos bons espíritos. A extensão do hospital de Dr. Bezerra de Menezes, instalado há tantos anos no campo de Santana para este período. Que possamos manter as nossas atividades, estarmos juntos orando, para que esses momentos iniciais que antecedem ao Carnaval, o nosso estado, a nossa cidade, possa receber mais luz, se contrapondo às trevas que tomam conta nos festejos desregrados que tanto mal causa a nossa sociedade. Que a nossa casa possa estar aqui à disposição do nosso venerando benfeitor Bezerra de Menezes. Que neste instante possamos encerrar esta primeira parte da nossa atividade de hoje, dando graças a Deus. Fica conosco sempre, Senhor. Dirijam-se à sala de passe os tarefeiros que vão compor a equipe.